O Espírito Santo explicado, quem ele é e como ele fortalece sua vida diária. E se o poder que você precisa para o dia a dia não é algo que você ainda está esperando, mas alguém que já vive dentro de você? O Espírito Santo não está distante, não é misterioso, não é reservado apenas para os momentos dentro da igreja. Muitos cristãos acreditam em Deus Pai e em Jesus Cristo, mas quando o assunto é o Espírito Santo, frequentemente surgem confusão, medo ou silêncio. Alguns acham que ele é apenas um sentimento. Outros acham que só age através de milagres ou experiências dramáticas. E muitos crentes se perguntam silenciosamente: o Espírito Santo realmente me ajuda numa segunda-feira comum? Neste vídeo, vamos abrir a Bíblia e responder claramente duas perguntas que mudam tudo. Quem é realmente o Espírito Santo? E como ele fortalece sua vida diária, seus pensamentos, decisões, lutas e fé? Se esse conteúdo está chegando até você no momento certo, deixa o like agora, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. A primeira coisa que precisamos entender é que o Espírito Santo não é uma coisa, ele é uma pessoa. O Espírito Santo não é um isso, não é uma energia, uma vibração ou uma força simbólica. A Bíblia o revela claramente como uma pessoa com pensamentos, emoções e vontade. O próprio Jesus falou sobre o Espírito Santo usando linguagem pessoal. Em João 14, 16 e 17, Jesus diz: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro, Consolador, para que esteja convosco para sempre, o Espírito da verdade." Repare na palavra Consolador. Você não tem um relacionamento com força, você tem um relacionamento com uma pessoa. O Espírito Santo ensina, conforme João 14, 26. Guia, conforme João 16, 13. Pode ser entristecido, conforme Efésios 4, 30. Fala e dá direção, conforme Atos 13, 2. Isso significa que o Espírito Santo não é passivo. Ele está ativamente envolvido na vida de todo crente. Além disso, o Espírito Santo não é apenas parecido com Deus. Ele é plenamente Deus, igual ao Pai e ao Filho. Em Atos 5:4, Pedro confronta Ananias e diz: "Por que encheu Satanás o teu coração para mentires ao Espírito Santo?" Depois, acrescenta: "Não mentiste aos homens, mas a Deus." Mentir ao Espírito Santo é mentir ao próprio Deus. Desde o começo das Escrituras, o Espírito Santo está presente. Gênesis 1:2 diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Na criação, na salvação, na renovação de todas as coisas, o Espírito Santo está lá. Entender quem o Espírito Santo é muda a forma como você se relaciona com ele. Você não está tentando acessar um poder, você está aprendendo a caminhar com Deus. Quando Jesus andava na terra, Deus estava com a humanidade em forma física. Mas Jesus disse algo surpreendente aos seus discípulos. Era melhor que ele partisse. Em João 16, 7, Jesus diz: "É melhor para vós que eu me vá, porque se eu não me for, o Consolador não virá a vós. Mas, quando eu me for, vô-lo enviarei." Pense nisso. Como qualquer coisa poderia ser melhor do que caminhar ao lado de Jesus? Porque através do Espírito Santo, Deus passaria a viver dentro dos crentes. Não apenas ao lado, mas por dentro. Em cada pensamento, em cada decisão, em cada momento de fraqueza. Romanos 8:10 diz: "Se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça." Você não segue Deus à distância, você carrega a presença dele para onde for. Para o trabalho, para casa, para o momento de crise, para as noites de dúvida. Jesus prometeu que o Espírito Santo estaria conosco para sempre, conforme João 14:16. Não apenas durante a adoração, não só quando nos sentimos espirituais, mas no trânsito, no trabalho, no conflito familiar, na tentação. O Espírito Santo é descrito como Consolador, em João 14:26, Conselheiro em João 16:7, Intercessor, em Romanos 8:26. Isso significa que você nunca está espiritualmente sem amparo. Mesmo quando não sabe o que orar ou como avançar, o próprio Deus está te ajudando por dentro. Isso muda completamente a forma como você enfrenta os dias difíceis. A vida pode te esgotar emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Deus sabe disso e não espera que você viva a vida cristã por conta própria. Atos 1:8 diz: "Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo." Esse poder não é para se exibir, é para resistir, obedecer e permanecer fiel.
Paulo escreve em Romanos 8:11: Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos também vivificará os vossos corpos mortais. O mesmo poder que ressuscitou Jesus do túmulo está agindo em você, não para tornar a vida fácil, mas para tornar a fé possível. Quando você sente vontade de desistir, o Espírito Santo dá força interior que você não sabia que tinha. Você já orou: Senhor, não sei o que fazer. É exatamente aí que o Espírito Santo entra. João 16:13 diz: Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Essa orientação nem sempre é barulhenta ou dramática. Às vezes é uma convicção silenciosa, uma sensação de paz ou a ausência dela, um versículo que vem à mente no momento certo. Romanos 8:14 diz: Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ser guiado pelo Espírito faz parte de ser filho de Deus. O Espírito Santo ajuda a moldar suas decisões, suas palavras e suas reações, especialmente quando a vida está te pressionando. Um dos papéis mais mal entendidos do Espírito Santo é o de convicção. Muitas pessoas confundem convicção com condenação, mas as duas coisas não são iguais. João 16:8 diz que quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A condenação empurra você para longe de Deus com vergonha. A convicção te atrai de volta a Deus com verdade e graça. Romanos 8:1 nos lembra: Não há, pois, agora nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quando o Espírito Santo convence, não é para te destruir, é para te curar, para realinhar seu coração, para restaurar seu relacionamento com Deus. O cristianismo não é sobre autoaperfeiçoamento, é sobre transformação interior. Gálatas 5:22 e 23 descreve o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Repare que esses não são atributos que você força, são fruto, o que significa que crescem, naturalmente quando o Espírito está agindo. Você não pode produzir amor verdadeiro sozinho, não pode criar paz genuína por força de vontade. Esses atributos são consequências de uma vida conduzida pelo Espírito. 2 Coríntios 3:18 diz: Somos transformados de glória em glória. A transformação é um processo e o Espírito Santo é quem faz esse trabalho. Caminhar diariamente em sintonia com o Espírito Santo não é sobre perfeição, é sobre sensibilidade. Gálatas 5:25 diz: Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Isso significa prestar atenção aos impulsos dele, obedecer mesmo quando é desconfortável, escolher o caminho de Deus em vez do impulso. Às vezes o Espírito te impele a falar, às vezes a ficar em silêncio, às vezes a perdoar, às vezes a esperar. Quanto mais você escuta, mais clara vai se tornando a orientação dele. O Espírito Santo não ajuda você apenas a sobreviver à vida, ele te capacita a representar Cristo. Atos 4:31 diz: Os crentes foram cheios do Espírito Santo e pregavam com ousadia a palavra de Deus. Você não precisa de confiança em si mesmo, você precisa de dependência do Espírito. Jesus disse em Mateus 10:20: Não sois vós que falais, e sim o Espírito de vosso Pai que fala em vós. Seja compartilhando sua fé, defendendo a verdade ou vivendo de forma diferente num mundo partido, o Espírito Santo dá coragem que não vem da personalidade nem do talento. O Espírito Santo não é distante nem opcional. Ele é a presença pessoal de Deus na sua vida. Ele te fortalece quando você está fraco. Ele te guia quando você está inseguro. Ele te transforma por dentro e te capacita a viver uma fé que é real, resistente e enraizada em Cristo. Você nunca foi feito para viver a vida cristã sozinho e nunca precisou. Se essa mensagem te abençoou, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa de encorajamento hoje. E me conta nos comentários, qual parte do ensinamento sobre o Espírito Santo mais tocou? Você? Escreve aqui embaixo, quero muito ler o que isso despertou em você. Lembre-se, Deus não está apenas com você. Através do Espírito Santo, ele vive em você.